Mas nós vamos seguir falando justamente sobre as manifestações de 7 de setembro, que acontecem em todo o país. Nós vamos conversar agora com o Antônio Celso Baeta Minhoto, que é doutor e mestre em Direito Público e também Direito Constitucional. Seja bem-vindo. Boa tarde, Matos. Boa tarde a todos os telespectadores, ouvintes. Um prazer estar aqui. Prazer é nosso. A gente falou muito hoje, neste sábado, das questões dessa mudança, do significado do 7 de setembro, uma coisa mais institucional, cívico-militar. Os tradicionais desfiles aconteceram aqui, São Paulo, Brasília, Rio, evidentemente, mas também tem agora essa questão política que cada vez fica mais forte também, esse lado, no dia 7 de setembro. Sim, realmente você tem razão, houve uma mudança. Vamos lembrar que nós estamos em ano eleitoral, né? Eu acho que, de uma certa maneira, é até natural que a gente tenha essa mudança de eixo, uma valorização do ambiente eleitoral, disputa pelos municípios, que é uma disputa extremamente importante para 2026. Quer dizer, quem tiver mais capilaridade, e capilaridade eu digo presença em cidades relevantes pelo país, sai na frente para a eleição de 2026, e os partidos todos, os políticos todos sabem bem disso. Então tem isso que você colocou, esse aspecto cívico-militar, eu diria até mais cívico do que militar, ou mais político do que propriamente militar. Realmente é uma tendência, especialmente ano eleitoral. Celso, agora eu quero que você responda então o questionamento do Acácio Miranda, que está conosco nesse Fast News. Pois não, Acácio? Professor Minhoto, tudo bem? Querido, obviamente as manifestações aqui na Paulista serão permeadas por críticas ao Supremo Tribunal Federal e por essa discussão que no Brasil parece infindável sobre os limites e os contornos da liberdade de expressão. Gostaria que o senhor falasse, então, sobre esse caso que envolve, essa discussão que envolve o Supremo Tribunal Federal e o X, o antigo Twitter, e se, no seu entendimento, o Supremo agiu de acordo com os ditames constitucionais ou há eventuais vícios ou irregularidades no entendimento dessa Corte Constitucional? Boa tarde, Acácio. Obrigado pela questão, pela pergunta. Eu, assim, muito sinceramente, acho que o STF, ele vem, vamos dizer, desbordando dos seus limites, da sua competência há algum tempinho já, algum tempo. Então, você vê muitos inquéritos, não foi nem a imprensa que apelidou o inquérito das fake news de inquérito do fim do mundo, foi o ex-ministro Marco Aurélio Mello. Então, você veja que um ex-ministro do STF mesmo se deparou com isso, um inquérito que já vai para 5 anos. Também das milícias digitais, quer dizer, o próprio STF, ele instaura, ele investiga, ele julga, e isso não é bom. Agora, em relação à questão do X, vamos separar. Uma coisa é a questão da suspensão das atividades do X, que me parece correta, desde que o X não se fez representar legalmente no país. Não tive acesso aos autos, mas me parece que foi isso que levou à suspensão. Agora, outra questão é você colocar na mesma decisão, como foi o caso da decisão do ministro Alexandre de Moraes, a proibição de que as pessoas tentem acessar o X por meio de VPN ou qualquer outra tecnologia, o que me parece claramente algo indevido, abusivo, que a pessoa vá lá e tente fazer isso. Agora, para além disso, você colocou também, Acácio, a questão da liberdade de expressão, que me parece também um tema já muito mais substancioso, profundo, que foi, por exemplo, tudo que se originou em relação a isso foi a retirada de perfis lá do X e pessoas que supostamente estariam atacando a democracia, com um discurso de ódio. A gente precisa tomar cuidado demais com isso. Eu estou aqui num veículo de imprensa, para a gente cercear a liberdade por qualquer motivo, tem que ser algo extremamente excepcional, mas muito excepcional mesmo. E mesmo assim precisa tomar muito cuidado com o seguinte: quem é que vai dizer o que é a verdade? Quem é que vai dizer o que pode e o que não pode ser publicado? Quem é que vai dizer o que pode e não pode estar no perfil de fulano ou de beltrano? Isso é extremamente perigoso. A sociedade como que está dando uma outorga para que alguém faça isso. No caso, quem está fazendo atualmente é o STF, inclusive eu acho até de uma maneira um pouquinho personalista na figura do ministro Alexandre de Moraes. Então, a meu ver, a palavra é cautela. Eu, pelo menos, como estudioso do direito constitucional, eu vejo dessa maneira.
Celso, você avalia que isso ocorre também por uma anuência do Congresso que não decide? Quer dizer, nós tivemos aquela... Ou é necessário, ou falta lei no Brasil, ou já existe lei suficiente? Porque muitos falam assim, não precisa regular as redes sociais, já tem lei suficiente. Tem uma corrente que defende, não, é preciso estabelecer aí o que é e o que não é. O que o senhor pode falar sobre isso? Eu tenho uma opinião assim sobre isso, uma visão que é a seguinte: eu acho que em relação às redes sociais, o que eu acho que falta, e isso poderia ser regulado, é a questão da agilidade. Então, alguém vem, publica uma mentira, uma inverdade sobre você, Matos, ou sobre o professor Acácio. É claro que isso ofende a pessoa, atinge a honorabilidade, a imagem, a dignidade da pessoa. Então, tem que ter uma agilidade para rapidamente isso ser retirado do ar, ou se tiver algum contexto, um esclarecimento. Isso eu acho que falta. Deveria ter uma regulação mais próxima disso. Inclusive até, talvez fora do judiciário, né? Se criar uma instância que não seria nem judicial para a gente conseguir ter isso de uma maneira mais ágil. Agora, em relação às ofensas, veja, o Código Penal já trata, né? Injúria, calúnia, difamação, isso já é tratado. Uma pessoa que ofende a outra numa rede social, se ela ofender na rede social ou fora da rede social, a ofensa é do mesmo jeito, ou imputar um crime, ou difamar. Então, assim, mais uma vez, precisa ter cautela. Eu ouço muito as pessoas falando, né, estudiosos dizendo que, né, nos países desenvolvidos tem regulação de rede social. Eu não sou contra a regulação, mas precisa ver em que termos isso vai ser feito, para que você não acabe criando uma espécie de, me permita a licença aqui literária, de Ministério da Verdade, né? Como tinha no livro do George Orwell, 1984, que voltamos ao que eu falei agora há pouco, dos riscos que a gente tem de outorgar a alguém, pode ser um órgão, uma pessoa, uma instância, o que é verdade e o que não é verdade, o que pode ser veiculado e o que não pode ser veiculado. Vou até dar um exemplo aqui. Na Itália, por exemplo, na Constituição italiana é vedado, é proibido a criação de um partido fascista, mas a defesa do fascismo como ideia não é proibida. Então, independente do que se possa achar disso, vejam como é o tom que é dado. Quer dizer, você não vai criar um partido fascista, mas se você quiser defender, você pode criar um blog, um site, um perfil qualquer para defender isso. Isso vai ser respeitado. Acácio Miranda. Mioto, ainda aproveitando essa sua deixa aqui e a pergunta do Marcelo, o Marcelo perguntou sobre a existência ou inexistência de leis, olhando para o cenário atual brasileiro e diante de todo esse contexto que foi discutido até aqui. Você acha que há uma sobreposição do Supremo, especialmente em relação ao Poder Legislativo? E em havendo, caso no seu entendimento haja, essa culpa é do Supremo ou é culpa do Legislativo que se omitiu em relação a temas mais complexos, temas mais espinhosos? Boa pergunta, Cássio. Na verdade, eu acho que tem essa sobreposição. Aí a gente teria que colocar um outro item nessa discussão, que seria o ativismo judicial, que já vem, não é de agora, já vem de tempos já. Então, vamos lembrar aqui, só para exemplificar, né? O STF fez a demarcação de uma reserva indígena, Raposa Serra do Sol, em Roraima. É papel do STF se envolver nisso? Me parece que não. Criminalização da homofobia, veja, independente do tema, não estou aqui analisando se é louvável, se não é louvável, se é nobre, se é cabível, não é isso. Se o STF teria que se debruçar sobre isso ou não. A meu ver, não. Então, é matéria típica do Legislativo. Então, aí me parece que existe uma responsabilidade, sim, do Legislativo, uma omissão, mas também tem uma ocupação indevida, a meu ver, do STF de um espaço institucional que não lhe pertence constitucionalmente. Deveria haver, Acácio, aqui, eu nunca vi em nenhum voto no STF, nenhum ministro falar algo que é um princípio de atuação de toda a Suprema Corte, que é o self-restraint, ou seja, a autocontenção. Você não vê ninguém falando isso, ou seja, aqui não tem autocontenção. Parece que é uma coisa que vai ter que procurar no dicionário, né, na atuação do STF. Por outro lado, também tem um outro requisito, que é o seguinte: essa atuação do STF, para quem estuda, você fala, ou quem conhece a área, fala, puxa, é indevitável, está passando do ponto. Mas para a população que não tem conhecimento, para ela está ótimo do jeito que está sendo. Tem 11 ministros decidindo sobre temas que não são exatamente da competência do STF, mas estão resolvendo aquelas questões,
E lá no Congresso, vamos combinar também, são 503 deputados e 81 senadores. É claro que vai ser mais lento, que vai ser mais complexo, que vai ser mais... o andar vai ser um pouco mais vagaroso. Mas mesmo assim, não dá para desculpar totalmente o Legislativo, que tem se omitido em matérias importantes, deveria regular, mesmo a questão da mídia e outros tantos temas que eu acabei de mencionar aqui agora, e não regula. Então vem o STF... não tendo o vácuo do Legislativo, ele regula no lugar do Legislativo, o que, a meu ver, repito, é indevido. Exatamente, né, Celso? E fica toda essa expectativa agora, né? Porque também é isso, o fato de não... Porque muitas vezes, você falava justamente dessa judicialização, são partidos políticos que levam, ou seja, os partidos eles não se engajam em discutir na sua esfera, ou seja, no plenário, né? Seja sim ou não. E são partidos políticos, na maioria das vezes, que levam essas ações diretamente para o Supremo. Exatamente. A gente tem uma vida partidária muito árida, né? Nós temos, na verdade, realmente a Constituição fala em pluripartidarismo e os políticos seguiram à risca. Nós temos 38 partidos funcionando, 35 com representação no Congresso. Mas o que exatamente eles representam? A população não tem muita identificação com isso. E aí é o que você colocou, Matos, também os partidos também falham por eles não se colocarem como uma instância de discussão, o que me parece que seria altamente salutar para a democracia, que ficasse claro qual é a base de ideias que aquele partido está defendendo e ele colocasse aquilo para discutir dentro da sua base, com os seus militantes, com os seus correligionários, o que certamente tornaria o debate dos seus representantes no Congresso, por exemplo, nas casas legislativas de uma maneira geral, muito mais rico, muito mais contributivo para o país, para a democracia. Então, os partidos falham também, bem observado. Acácio? Mioto, só complementando um último ponto colocado pelo Marcelo, a questão da judicialização da política. Vocês dois bem disseram. O Supremo Tribunal Federal acabou virando uma esfera recursal das discussões legislativas ou até talvez não seja o termo melhor a ser empregado, mas talvez tenha funcionado como uma muleta das minorias no Congresso Nacional. Você acha que se nós tivéssemos um Supremo tratando só de ações constitucionais, se nós tirássemos essa competência recursal do Supremo, nós resolveríamos parte desse problema de legitimidade ou a solução vai para muito além disso? O que você está colocando, né, Cássio? Quem não é do ramo, né, a gente até tem que explicar, né? O que o Cássio está colocando da Corte Constitucional seria aquela de competência originária, o controle concentrado de constitucionalidade, ou seja, não teria mais recurso. Eu, particularmente, acho que seria uma boa. Nós temos um sistema misto que é difuso e concentrado, ou seja, chegam recursos ao STF, chegam muitos recursos, o que acaba, vamos colocar assim, entre aspas, né, fortalecendo a Corte de uma maneira artificial, de uma maneira também indevida, com muitas demandas, muitos assuntos para tratar. E dentro dessa questão da judicialização, nós tivemos um exemplo bem recente agora. Veja que interessante essa questão das emendas PIX, né? Chamadas emendas PIX, que não tinham identificação de quem tinha pedido, para onde ia ser aplicado aquele valor. E o governo se movimentou através de um partido, eu não lembro agora se foi o PSOL, quem foi a Rede, entrou com uma ação no STF, justamente para acabar com isso. Tá certo o mérito, tem que acabar mesmo. Como é que você vai ter por princípio a publicidade? Está no caput do artigo 37 da Constituição. Como é que você vai fazer uma emenda que não tem quem pediu, para onde vai, do que se trata? Não cabe uma coisa dessa. Mas foi feito através do STF, deveria ter sido feito junto ao Congresso, quer dizer, o governo conversando com o Congresso. E aí sim, o Executivo e o Legislativo, que são instâncias políticas puras, digamos assim, para poder negociar. E teve uma cena que para mim foi bastante emblemática, né, que foi aquela reunião em que tinha representantes do Planalto, do STF, do Legislativo, do Senado, da Câmara, quer dizer, todos ali reunidos, o STF fazendo parte de uma reunião de caráter político, quase que político partidário, para poder resolver uma questão que é uma questão tipicamente do governo, tipicamente do Executivo. O Executivo usou o STF para conseguir atingir o seu objetivo. Também não me parece o mais adequado, também não me parece o ideal. E para mim, a meu ver, é uma
é um símbolo, é um emblema do que a gente está vendo hoje, com esse STF onipresente. Está em todas as questões, resolve todos os problemas, é quase que, vamos dizer assim, entre aspas, o resolvedor geral da República, né? Mais ou menos isso. São 2h06, estamos conversando com o Celso Baeta Minhoto, advogado constitucionalista, abordando várias questões aí do dia a dia, né, Celso? Que acabam influindo diretamente no dia a dia da população, né? E a gente está falando de 7 de setembro e é justamente isso, né? Com certeza, né? A gente está falando aí de temas que estão no dia a dia. O 7 de setembro, hoje, a comemoração, a nossa independência, acaba sendo uma espécie de um momento de galvanização dessas atenções. Voltamos ao começo da minha explanação da questão do que hoje se tornou, nós estamos em ano eleitoral, quer dizer, então a eleição acaba ocupando um espaço desse evento, eu diria até de maneira natural, não tem como evitar. Daqui a pouquinho vamos ter as manifestações aí na Paulista, que eu acho que até o Acácio observou, você também, Matos, observou, que certamente vai ter críticas ao STF, quer dizer, a gente já sabe qual que é a pauta, né? Algumas coisas a gente não sabe, como é que vai ser aí a questão do Pablo Marçal, como é que vai ser a questão do Ricardo Nunes, enfim, aqui em São Paulo, né? Mas algumas coisas a gente já sabe. E isso mostra, né, uma espécie de um retrato, né? O de Brasília e o de São Paulo são retratos também de uma certa polarização aí que se instalou já tem um tempo na nossa vida social. Acácio? Minhoto, obviamente, o Marcelo disse sobre o seu currículo, você é um advogado constitucionalista, acadêmico em direito constitucional. Há 10 anos atrás, nós sabíamos quem eram os titulares da seleção brasileira, mas não sabíamos, a população, a grande maioria da população não sabia quem eram os ministros do Supremo. Agora essa coisa inverteu. Nós não sabemos quem são os jogadores da seleção, mas sabemos o nome dos 11 ministros do Supremo. Isso facilitou ou dificultou a vida de um constitucionalista, meu amigo? Olha, bem observado, Acácio, a seleção jogou ontem, né? Eu vou falar por mim mesmo, né? Acho que talvez tirando aí o Rodrigo, talvez o Vinícius, eu não conhecia mais ninguém lá na seleção. Então, tem isso, né? Tem um lado que tem gente que fala também, mas não é bom isso, professor, as pessoas saberem quem são os ministros do STF. Bom, é bom e não é, né? Porque, assim, um traço... tinha um ministro, né, do passado, o Mário Guimarães, que ele dizia que o juiz, o magistrado, ele tem que ter sobriedade nas suas manifestações, tem que ser uma pessoa discreta. Aí quando você vê ministros do STF, como é o caso, a meu ver, do Alexandre de Moraes, que quase que se torna um popstar, torna-se uma figura pública num sentido bastante amplo, né, uma atuação assim à larga, me parece um pouco excessivo se você pensar que ele é um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, assim, você falou se dificultou a vida do professor de direito constitucional. Eu acho que o direito constitucional também está mais em destaque do que ele costumava ficar. Era um tema assim, um pouquinho mais, digamos, técnico, né? Adstrito aos técnicos, e agora todo mundo meio que quer entender o que são as expressões de direito constitucional, a prisão em segunda instância, a presunção de inocência, a ampla defesa, uma série de garantias que nós temos na Constituição. Eu percebo mais interesse. Tem um lado que é bom, mas tem um lado que não é tão bom assim. Me parece que deveria haver uma lembrança dessa do Mário Guimarães de mais sobriedade e mais contenção por parte dos ministros da Suprema Corte. 2h09, estamos de volta para toda a rede Jovem Pan. Celso, muito se falava que o brasileiro não liga para a política, ele vota, não sabe quem votou, não acompanha o trabalho legislativo. Mesmo hoje, com rede social, que a questão é muito mais fácil, ainda também existe isso. Mas, ao que parece, a política entrou na vida das pessoas, para o bem ou para o mal, né? Porque famílias brigaram, irmãos, amigos, em razão de toda essa polarização. De fato, estamos mais politizados ou não? Ou nós estamos aí estamos brigando mais, mas não politizados? Excelente pergunta, Matos. Eu diria o seguinte, politizados em termos, né? Eu acho que nós estamos vendo mais interesse, um interesse maior pela política. Sim, é verdade. Mas nós estamos também com uma carga irracional muito forte, né? Eu costumo usar uma expressão popular, né? Nós assistimos uma verdadeira guerra de pedras, né? Um apedreja o outro. Então essa polarização levou a essa visão
de que você não tem um adversário, você tem um campo inimigo a ser combatido. Me parece que, por exemplo, essa questão também de você chamar o outro, criar apelidos desqualificativos para o campo adversário, para se referir a ele, isso tudo rebaixa, né, o debate. Isso não havia no passado. É uma coisa, eu colocaria aí, para mim, o marco histórico dessa mudança é a eleição da Dilma, a segunda eleição, a reeleição em 2014. Ali começou essa polarização e esse embate mais aberto do nós contra eles. Aliás, quem usou a expressão nós contra eles naquela campanha foi justamente o atual presidente Lula. Então, eu acho que dali começou essa polarização e as pessoas se interessaram mais por política, sim, mas ao mesmo tempo também houve uma perda, houve um desgaste, houve um desgaste mesmo nesse convívio, nessa aceitação de que uma pessoa pensa de um jeito, outra pessoa pensa do outro. Então, existe um combate e um embate e um ataque muito mais evidente e muito mais virulento. Celso, você lembrou bem, né, essa questão. A gente parece que o Brasil, depois desse momento, né, basta dizer que o PSDB, à época, pediu a recontagem dos votos e esse assunto foi decidido lá no Tribunal Superior Eleitoral. Então, ou seja, o questionamento da própria eleição, né, começou nesse momento. O Brasil depois passou por impeachment, uma das maiores recessões, se não a maior do país. Então, de fato, eu acho que é um marco aí, de fato, colocado por você. E agradecemos, então, Celso Baeta Minhoto conversou conosco aí nesse 7 de setembro, abordando várias questões da política. Foi um prazer tê-lo conosco, Celso. Obrigado, Matos. Obrigado a Cássio, a todos os telespectadores. Um abraço e até uma próxima. Obrigado.